O Ministério da Saúde autorizou a antecipação da segunda dose da vacina para quem está viajando para o exterior e precisa completar o ciclo vacinal, mas tem que cumprir aqueles prazos, né, de 90 dias, 60 dias da segunda dose. Então, a partir de agora vai ser possível fazer a sua antecipação e mais, vai também ser possível tomar uma terceira dose, a dose de reforço, para quem tomou as duas doses da Coronavac. Notícia super importante, vai ajudar muita gente. Então fica ligado no vídeo de hoje que eu vou te explicar aí todo o processo que você tem que fazer com relação a isso, como você deve proceder. Meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno. Aqui eu te falo de forma clara e objetiva tudo sobre planejamento de viagem, além de várias dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Vem comigo entender todo esse processo aí de como você vai fazer para antecipar a sua segunda dose e poder fazer sua viagem para o exterior durante a pandemia. A autorização do Ministério da Saúde para antecipação da segunda dose para pessoas que vão viajar para o exterior saiu através de uma nota técnica do dia 22 de outubro de 2021. É a nota técnica número 55. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ver ela no detalhe. Mas resumindo, o que está falando é o seguinte, né? O Ministério da Saúde começou, né, a perceber a demanda de brasileiros que estão querendo fazer viagens para o exterior e precisam completar o seu ciclo vacinal. Porém, né, existe um intervalo que está sendo adotado aqui no Brasil de até 90 dias aí para quem está tomando as doses da Pfizer e da AstraZeneca principalmente, né? A Coronavac tem um intervalo aí um pouquinho menor, 14 dias, então acaba não afetando muito. Porém, aí quem tomou as demais vacinas, né, dos demais fabricantes acabam enfrentando aí esse desafio aí para completar a segunda dose. Então, pensando nisso, na alta demanda, né, dos viajantes, o Ministério entendeu, né, que deveria atender essa população aí que precisa fazer essa vacinação. E só para esclarecer, caso você esteja chegando aqui no meu canal pela primeira vez, eu tenho falado bastante sobre esse assunto de como viajar durante a pandemia, viajar para a Europa e demais outros países. O que acontece é que cada país tem uma regra específica, né? Alguns países exigem apenas um teste negativo de Covid, outros exigem um certificado de vacinação com as duas doses, exigem também que após a segunda dose se aguarde um período, né? Alguns países exigem 7 dias, outros 14 dias. Quando é dose única, alguns países exigem 28 dias. Enfim, cada país tem uma regra e pensando nisso também que o Ministério da Saúde propôs aí essa antecipação da segunda dose. Mas quais são as condições para você antecipar? Primeiramente, você tem que comprovar que você tem uma viagem, né? Então, se você já comprou o seu bilhete aéreo, está com viagem marcada, você tem que comprovar através dessa passagem, né, que você tem a viagem marcada e também com as regras que esse país exige, né, que ele exige o certificado de vacinação, por exemplo. Comprovar aí que você tem viajando, você vai precisar apresentar a passagem aérea, né, com a data marcada lá quando você vai viajar e também as exigências que esse país está pedindo, né? Quais são as regras para poder entrar no país que você vai? Precisa das duas doses? Quais que são os prazos? Quais são as vacinas aceitas? E aí você pode pegar essas informações no site das embaixadas desses países, consulados, os sites oficiais dos governos, Ministério do Turismo, Ministério da Saúde de cada um desses países. O que eu faço, principalmente para quem está viajando para a Europa, né, é utilizar o site ReopenEU, o aplicativo também, né? Tem aplicativo. Lá você coloca o país que você está indo, ele vai listar todas as regras e tem os links, né, dos sites dos governos em que você pode fazer uma busca mais avançada, detalhada e atualizada. Eu falo bastante desse aplicativo aqui no canal. Se você não conhece ainda, entra na playlist da Europa e procura alguns vídeos lá que eu já falei como usar esse aplicativo passo a passo. E você também, caso você não esteja indo para a Europa, a regra é a mesma, procure esses sites aí dos governos, embaixadas dos Estados Unidos, o site da IATA também costuma ter bastante dessas informações. Enfim, é fácil você encontrar essas regras. Pega ela, imprime, junta com a sua passagem e aí, como vai ser a antecipação? Caso você tenha tomado a Pfizer, você vai poder antecipar ela para aqueles 21 dias. É o tempo mínimo que o fabricante, né, recomenda para tomar a segunda dose. Então, se na sua cidade aí estava aplicando 60 dias ou 90 dias, passou os 21 dias da primeira dose da Pfizer, você já vai poder tomar a segunda. E no caso da AstraZeneca, você vai poder antecipar, o período vai ser para 28 dias. Então, vai dar para ajudar bastante aí, né, a antecipação. Lembrando que fica a critério, a nota técnica diz que fica a critério dos municípios adotarem a medida, né? Como que eles vão fazer
essa autorização, porque o esquema vacinal fica a critério desses municípios e alguns, né, não possuem doses suficientes. A gente já sabe aí como que está sendo toda essa logística e dificuldade aí do esquema de vacinação no Brasil. Algumas cidades um pouco mais fácil, outras um pouco mais difícil. Então você vai ter que procurar aí na cidade que você mora o posto de saúde ou qualquer órgão que faça a organização do esquema vacinal e solicitar essa antecipação e ver se é possível. Eu recomendo você imprimir a nota técnica, né? Porque talvez a pessoa lá numa cidade pequena, principalmente, às vezes não chega a informação, né? Coloca lá a nota técnica, que eu coloquei aqui no link na descrição, imprime ela junto com as regras do país que você está viajando e junto aí com os comprovantes de que você tem a sua viagem marcada, né? Seja através de uma passagem aérea ou qualquer outro documento que comprove a sua viagem. Feito isso, você vai ter a autorização ou não dessa antecipação. E mais especificamente sobre a Coronavac, também ficou autorizado através dessa nota técnica que você que tomou 2 doses da Coronavac e vai viajar para um país aí que não aceita a Coronavac, mas que aceita uma terceira dose de um outro fabricante, também fica autorizado essa terceira dose. Aí o que você tem que ficar atento? Saber mais uma vez quais são as regras no país de destino que você vai. Vamos dar o exemplo da França, né? A França não aceita a Coronavac, porém ela começou a aceitar alguma terceira dose de uma vacina de algum fabricante que use a metodologia do RH mensageiro. Se você tomar essa terceira dose de um fabricante que usa RH mensageiro, você pode emitir o seu certificado e aí você vai estar autorizado a entrar na França. Lembrando que a metodologia do RH mensageiro, por exemplo, temos o fabricante Pfizer e a Moderna, que usam essa metodologia. Então, aqui no Brasil, a gente poderia tomar a terceira dose da Pfizer e aí sim tá apto a viajar para a França. Então, mais uma vez, você vai ter que ficar atento a todos os detalhes e regras do país que você está viajando para conseguir isso. E por isso eu te recomendo aí maratonar a playlist da Europa, que eu falo bastante sobre como viajar durante a pandemia e todas as formas aí que você tem que saber antes de embarcar, como você vai procurar essas informações. Outra informação importante é sobre o seguro de viagem. Muita gente tem me perguntado aqui nos comentários se é obrigatório ter o seguro para entrar na Europa. E a resposta é sim. Sempre foi obrigatório, tá, gente? Não é por conta só do Covid, não. A Europa exige a cobertura de seguro viagem com a cobertura de despesas médicas hospitalares do valor mínimo de 30 mil euros. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, eu vou até deixar aqui no card um vídeo que eu faço passo a passo de que coberturas você tem que olhar, como você faz para contratar e onde você vai encontrar pelo melhor preço. Vou deixar na descrição esse vídeo também para você olhar lá. E o site também que eu uso para fazer a cotação dos preços, ele lista todas as melhores seguradoras, o preço de cada uma, e aí você faz o comparativo e contrata aquela que for o melhor custo-benefício para você. É um valor bem baixinho aí que você vai contratar, vai viajar seguro, sem ter maiores problemas caso ocorra alguma coisa na sua viagem, né? E você vai estar cumprindo também as exigências aí da imigração europeia, né? Que às vezes eles pedem, às vezes não, mas enfim, você tem que ter a apólice caso ela seja solicitada na hora que você estiver entrando lá na Europa. A cobertura de Covid não é obrigatório, porém super recomendado, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo, caso você tenha lá, pegue Covid durante a viagem, é importante você ter essa cobertura, ela vai ficar um pouquinho mais cara no seu seguro final, mas você vai viajar com muito mais segurança. Portanto é isso, espero que você consiga antecipar a sua segunda dose para poder fazer a sua viagem para o exterior. Se essa informação foi útil para você, eu te peço para deixar um like e se inscrever aqui no canal, que tem vários conteúdos, não só sobre planejamento de viagem, como também dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.